Sejam todos bem-vindos ao programa Know My Story e hoje nós vamos conhecer um bocadinho mais sobre a história do único Bastos Kisanga, que é o nosso defesa. Também tem lutado para a nossa camisola nacional, né, para que possamos ter sempre um trabalho melhor em Angola em termos de futebol. Eu vou convidar então Bastos Kisanga que sente aqui nesse sofá amarelo. Então, tudo bem? Tudo bem. Então, vais ser entrevistado pela tua mulher. Senta-te. Obrigado. Estava à espera deste Estás momento. nervoso? Nem por isso. Não? Não. O programa é Know My Story, né? Vamos conhecer um bocadinho mais com profundidade as histórias de pessoas como Bastos que influenciam de certa forma a nossa sociedade e não só. Todos nós temos noção que a vida de um atleta é um mar de rosas, não é? Que sai de casa para o trabalho, é aquela coisa, toda aquela atenção, um spotlight, tudo muito bonito. Mas antes de tudo isso ter começado, como é que era a vida de Bastos? Começando em Angola quando tinha 7 ou 8 anos. Que imagens vêm à cabeça? Falando do passado, é uma história muito longa. Vem muita imagens boas, e sobretudo quando tenho a oportunidade de ver algumas fotos, sinto muito orgulhoso e é muito gratificante. Começamos por essa foto do Bastos, que está a olhar para o campo, com um rapaz cheio de vida, cheio de sonhos para concretizar. O que é que te vinha na cabeça nesta altura? O que é que tu desejavas fazer? Nessa altura queria ser jogador profissional, porque é algo que eu sempre queria, né? E graças a Deus está aqui a ver este sonho. E tinha na cabeça, tenho que ser jogador para poder ajudar as pessoas mais próximas, Sim. que são os meus familiares. E não só, né? Sim. Mas sempre defesa? Ou no bairro o que é que eras? Olha, por jogo com os teus amigos? Por acaso essa é a pergunta que muita gente faz. Eu quando comecei, não fui defesa, jogava extremo direito no Juvenil no Asa. E quando dei esse passo pelo Petro aqui, que houve essa mudança de posição. Mas por que motivo? Porque na altura eu acho que a equipe onde eu frequentava, que era o Petro, no Júnior era uma equipe muito média. Então eu tinha uma estatura, né? Tinha uma estatura estreita e estreitinho, alto. Sim. Então puseram-me a jogar central e havia feito uma boa exibição e desde aí nunca mais saí desta posição. Pois é. Muito bem. Vê-se que o Bastos sim tem uma boa ligação com os seus familiares e o ajuda. Mas antes de chegarmos à parte dos familiares, como é que o Bastos conseguiu desenvolver esse sonho ao longo da tua infância? Porque tinhas apenas 7 ou 8 anos de idade. Como é que isso acontecia? Tinha de ir à escola, tinha de ir para os treinos? Tiveste sempre condições de ir para os treinos, visto que, segundo as histórias, cresceste numa realidade não muito fácil no nosso país, na qual tinhas de fazer certos sacrifícios para poderes fazer as tuas coisas, certo? Exato. Como é que foi esta? Na altura, quando eu fazia parte da equipe juvenil, júnior, conseguia ir à escola porque conseguia lidar com as duas situações, treino e escola. Sempre foi difícil, tem sido difícil até agora, mas eu fui atrás daquilo que acredito e graças a Deus estou a ver este sonho. Nem sempre tive a oportunidade de ter um transporte, de fazer as refeições como deve ser, mas pus algo na cabeça. Eu futuramente quero ser um jogador profissional de futebol. Então fui atrás e graças a Deus estamos aqui, não é? Tens alguma memória de quando não tinhas o transporte? Como é que era a tua trajetória? Ias a pé? Era muito distante de casa? Tinhas sempre boleia de um amigo, de um colega? Como é que era? Uau! Nem sempre tive oportunidades. Obviamente, fazia longa distância a pé, porque não tinha possibilidade na altura. Não tinha possibilidade e havíamos grupo de amigos
que saíamos de casa até o treino, voltávamos. Mas também, conforme eu disse alguns minutos atrás, nem sempre tinha a oportunidade de ter refeições em condições e como deve ser, mas graças a Deus, mesmo passando essas dificuldades todas, consegui dar a volta a essas situações e aqui estamos. Para que estas coisas aconteçam, precisamos de ter um mentor, pelo menos alguém que incentive. Quem foi a pessoa que acreditou em ti enquanto miúdo? Visto que estavas numa altura sabendo a realidade do nosso país, normalmente, principalmente os rapazes, depois de uma certa idade, ou têm de ajudar a mãe no negócio, ou têm de ajudar o pai a fazer alguma coisa, ou têm mesmo de fazer outros trabalhos para poder ajudar a ter comida em casa. E o Bastos estava a lutar para que pudesse se tornar um jogador profissional. Quem é que apoiou mais o Bastos nessa altura? Obviamente que são as pessoas mais próximas, os pais, os meus irmãos. E é uma trajetória muito complicada, porque, conforme eu disse, vivia num bairro mesmo extremamente complicado, num bairro com muita dificuldade, mas consegui passar por cima disso. E a mãe sempre apoiou-me, os irmãos, e não só, começou tudo do bairro, é tudo um processo, até chegar ao ASA, ao Petro, desde os treinadores, da formação, desde o treinador e da equipe principal. Então são essas pessoas que deram-me a oportunidade para chegar até onde eu cheguei. Entretanto, é muita gente envolvida nesse percurso todo do Bastos. E o sapato? Olha, sempre tiveste uma chuteira? Como é que faziam? Ou tinhas de adaptar alguma coisa? Principalmente naqueles jogos com os amigos no bairro. Eu quando jogava com os amigos no bairro, não havia chuteira, jogava descalço. E parece engraçado, na altura quem tem a oportunidade, ou quem teve a oportunidade de ter chuteira não jogava, porque podia machucar os outros. Pois. Entretanto, nem todo mundo tinha a possibilidade também de comprar um par de chuteira. E quando comecei a jogar em federado, bem assim que se diz no federado, o clube oferecia materiais como chuteira, caneleiras e meias. Então eu na altura tinha que preservar bem o material do clube, porque se o material estragasse não tinha outra alternativa para poder substituir a primeira opção. Passou a apoiar a família quando se tornou jogador profissional? Sim. Para que se tivesse boas condições de vida? Sim, quando tive a oportunidade de chegar na equipe principal do Petro, as coisas mudaram muito, graças a Deus. Em termos familiares também, em termos de projeção, em termos profissionais, mudaram muito. Mudou-se muita coisa, consegui, graças a Deus, ajudar os meus pais naquilo que podia, naquilo que posso, tenho ajudado, dentro das minhas possibilidades. Né? Sim. Vocês são, já, na altura, se calhar eram 11 irmãos? Viviam todos na mesma casa? Não, na altura 7. 7 irmãos? Não, 7, 8, por aí. E viviam todos na mesma casa? Vivíamos todos na mesma casa, sim. E era fácil poder sair de casa, concretizar o sonho e se calhar não sair para fazer um outro trabalho e poder ajudar nas despesas de casa? Não foi fácil. Foi sempre difícil. Conforme eu disse, vivíamos num bairro muito carente e a casa não oferecia grandes condições. Tu dormes aí, o rato passa por cima de ti. Sem energia, sem água. Passei por várias situações que hoje, que estou mais adulto, consigo perceber. Então, eu acho que isso foi um dos motivos que impulsionou mais de acreditar e de ir atrás daquilo que eu
aquilo que eu queria ser. Então, e às vezes na altura a minha mãe dizia, então estás a ficar grande, tens de trabalhar, e na altura era júnior, tens de trabalhar, então aquilo motivava-me muito. Às vezes também tinha amigos que diziam, tu vais treinar, tu não vais te tornar um jogador profissional, tu vais, até por acaso, eu costumo dizer neste amigo, quando eu tenho a oportunidade de falar com ele na altura dizia, tu vais com o Petra, tu vais levar o carro do Locó. Então aquilo me motivava-me, sentir aquelas palavras. Então eu encarava isso como, mas tu tens que ir atrás. E deu-me forças para ir atrás daquilo que eu sempre sonhei. Nunca faltou comida então? Não, passamos dificuldade. Às vezes se tomava um pequeno almoço, já não almoçava, esperava jantar. Há dias que tinha as 3 refeições também, um pequeno almoço, o almoço e o jantar. Porque os meus pais sempre batalharam para dar uma vida digna a nós, sendo um bairro muito delicado. Depois desta história toda, foi como tudo começou. Depois o Bastos foi para o Petro, depois tudo começou a evoluir, saiu do Petro para o Rostov, né, que é na Rússia. Aí já foi de 0 a 100, de temperatura e tudo. Saiu de um país tropical para um país completamente... É uma arca ali, né? Frio total. Como é que foi a adaptação na Rússia? Não foi fácil, foi muito difícil. E falando desse percurso todo, eu por acaso, quando fui pelo Petro, eu tive a oportunidade de estar na equipe principal do Petro. E eu todos os dias pedi a Deus que me desse a oportunidade de chegar na equipa principal. Quando lá estive, pedia todos os dias para que me desse a oportunidade, pelo menos de estar dentro dos 18 jogadores que vão para o jogo. E depois as coisas foram acontecer naturalmente. E tive a oportunidade também de ser jogador titular do Petro, fiz vários jogos. E depois daí fui para a Rússia, eu pus sempre na cabeça. Tenho de sair fora da mão. Gostaria de ter a oportunidade de jogar nos campeonatos europeus. Posto lá na Rússia, sabendo que é um país extremamente diferente do nosso, gastronomia, em termos de clima, a língua. Então foi um ano muito difícil, mas graças a Deus consegui dar a volta a isso. Primeiro ano de adaptação, adaptei muito bem. A língua, família, comida. Olha, o primeiro ano quando estive na Rússia, não tive a oportunidade de ter a família frequentemente fazendo visita. Não tive a oportunidade. Não. É um idioma muito diferente do nosso, muito complicado de se aprender. Umas coisas básicas do campo, obviamente, que se aprende mais rápido, sim. Direita, esquerda, homem, sai, coisas do gênero. Mas quando tu acreditas em algo, eu acho que tu consegues ultrapassar tudo o que tu encontras pela frente. E eu acho que foi o meu caso. Eu não pus que vou para a Rússia porque faz frio. Eu não pus porque vou para a Rússia porque tem uma língua diferente da minha. Eu pus porque gostaria de jogar num dos campeonatos europeus. E eu vi as coisas dessa forma. Tem um dia atrás, tem um dia atrás. Depois o Bastos sai da Rússia para a Itália, né? Que é onde está neste momento, na Lazio. A dinâmica, o comportamento, os treinos, a pressão é a mesma? Não, são as mesmas coisas? É diferente. Okay. Totalmente diferente. A Itália já é um campeonato mais competitivo, sem querer tirar o mérito do campeonato russo. Em termos de adaptação também, é mais, posso dizer que é um pouquinho parecido com o nosso país, a alimentação, a língua, porque o italiano é um pouquinho parecido ao português. Então foi
foi mais fácil para mim com relação à Rússia. A Rússia, né? Falando no lado esportivo, a Itália é um dos melhores campeonatos do mundo, com muita exigência, com a competitividade extremamente diferente do campeonato russo. E eu, por acaso, gosto da Itália e sinto-me bem, sinto-me em casa. Sente-se em casa. A outra parte que nós gostaríamos de focar, além de todos os méritos, os supercopas, todas estas coisas vencidas fazem parte do sucesso. Mas este sucesso está à frente de uma pessoa humana, que também tem sentimentos, que também gostaria de estar, se calhar, em momentos com a família, com os amigos, mas não pode. Fala-nos um bocadinho, Bastos, daquilo o que é que um jogador tem de viver que as pessoas não têm noção. Porque eu, como todas as outras pessoas, pensamos: um jogador de sucesso, está feliz, mas sentir falta de quê? Se quiser, os amigos amanhã podem estar presentes. Se for aniversário de um familiar, vão estar juntos. Vamos ter umas férias bonitas, vamos ter uma boa alimentação, o físico vai estar tranquilo, porque vamos estar sempre a treinar. Mas, para além disso, será que a essência de tudo? Será que a tua paz de espírito está no sucesso profissional? Ou mesmo tendo esse sucesso profissional, falta para alguma coisa assim por dentro? E conforme tu disseste muito bem, somos humanos. Também ficamos em baixo. Também passamos por momentos difíceis. E eu costumo dizer, só se consegue ser jogador profissional de futebol aquelas pessoas que amam e têm paixão por isso. Porque tu não notas cansaço quando tu amas e quando tu tens paixão por algo. Obviamente, tem momentos em que quando não jogo, estou em baixo. Quando tenho aniversário de pessoas próximas, não posso, porque a profissão obriga a se fazer presente, obriga ao profissionalismo e tudo mais. São momentos difíceis, muito difíceis mesmo. Então, para tu poderes ultrapassar todos esses momentos, tu tens que gostar de verdade. Tu tens que gostar. E então, disse assim na gira, quando tu gostas, tu não notas cansaço. Tem algum momento que tu gostarias muito de estar presente fisicamente, mas não pudeste por causa da profissão e tens ele marcado? Vários. Aniversário do meu filho, aniversário de pessoas próximas. Não posso, tenho de dormir cedo. Às vezes tenho saída com os amigos, não posso porque no dia seguinte tenho treino, tenho estágio. Então tudo isso faz parte desse processo. E só consigo passar por cima disso porque eu gosto do futebol, porque eu amo, porque o futebol é a minha vida. Depois do futebol, o que é que o Bastos projeta? Sempre no mundo do futebol ou quer experimentar coisas novas? Não precisa citar o quê? O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence e eu estou aberto para fazer o que Deus me der a oportunidade. Entretanto... Bastos, diz-me uma coisa. Digamos que o Bastos volta para a realidade em que vivia antes, né? Mas não como Bastos, mas sim como alguém que possa ajudar os outros meninos que estão no bairro onde o Bastos cresceu. O que é que o Bastos mudaria? Visto que viveste esse momento, né? Se tu fosses para lá, o que é que ajudavas essas crianças que não tiveste quando estavas lá? Se calhar eu podia ajudar em projetos sociais, dar oportunidade aos miúdos a sonharem. Além do futebol, alguma vez pensaste em ser alguma coisa diferente? Empresário, fazer projetos sociais, sem benefícios nenhum, para poder ajudar as outras pessoas. Mas esse ser empresário foi ainda quando miúdo ou quando foste crescendo já? Não, agora nesta altura estou mais adulto. Sim. Eu não sou de muita coisa. Porque quando era mais novo eu queria ser só jogador de futebol. Uau.
Qual é a sensação de estás a viver o teu sonho? Que emoções é que te vêm em mente, que tu podes expressar? É inexplicável. É incrível, é uma sensação brutal. E quando tu consegues ver o percurso todo que tu fizeste, é motivo de muito orgulho e não consigo exprimir aquilo que sinto. Porque conter um sonho hoje é uma realidade. Pois. Né? Tiveste... Sabe quando nós temos aquela pessoa que nós acompanhamos a nossa trajetória toda, tiveste alguém? Eu tive várias referências no futebol nacional, no futebol internacional. Não tive foco só no jogador. Sabia da responsabilidade que os jogadores do futebol têm, que é o compromisso com a profissão e também fora disso conseguem, não é? Então tinha sempre isso na cabeça, que é ser jogador de futebol. Tem alguma coisa que esteja dentro de ti, que digo sentimentalmente, não fisicamente, que quando estás a jogar, pensas sempre nisso? Penso em várias coisas. Penso que tenho que fazer por mim. Penso que tenho que fazer pelos meus familiares. Penso que tenho de fazer pelo nome do meu país. Porque quando eu estou em campo, eles não associam só o Bastos. Dizem Bastos, o angolano Bastos. Então procuro dar o melhor para fazer bem. Quais são as coisas que te deixam mais feliz na vida? A presença da minha esposa, a presença dos meus pais, dos meus irmãos, amigos, música, gosto de música. Gosto de uma boa energia. Orgulhas da pessoa que tu és hoje? Muito obrigado. Por quê? Por causa do percurso todo, por causa da pessoa que sou hoje. Então é motivo de orgulho. Aquelas pessoas que têm admiração pelo Bastos, o que é que tu fazes para que estas pessoas continuem te admirando? Ou o que é que tu não ias deixar de fazer para não quebrar essa admiração? Não, o que eu continuo a fazer é ser o mesmo Bastos. Não vou mudar e nem devo mudar por nada. E procurar fazer as coisas cabeça tronco mesmo e mostrar uma boa imagem às pessoas que admiram o meu trabalho, tanto no lado profissional como no lado social. Obrigada mais uma vez.